amêndoas de cacau, cacau em pó, manteiga de cacau, nibs de cacau, pasta, cosméticos e o famoso chocolate. Todos esses produtos são etapas finais de uma cadeia produtiva que movimentou cerca de 2,4 bilhões de reais no Pará em 2024 e envolveu mais de 35 mil produtores e produtoras, de acordo com o IBGE e com um estudo feito pelo Projeto Rural Sustentável Amazônia. E esse é justamente o tema do nosso Puxirum da Amazônia: cacau e sociobioeconomia, conexões para o futuro da Amazônia. A sociobioeconomia difere da bioeconomia tradicional por colocar pessoas e territórios no centro das decisões e não apenas os recursos biológicos. E para essa nossa conversa de hoje, nós recebemos Giovana Lunelli, produtora orgânica, agroecológica e fundadora da Cacau Xingu, Renata Miranda, consultora de inovação e desenvolvimento sustentável do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, o IICA, e Estevam Sartorelli, cofundador da Dengo Chocolates. Muito obrigada pela presença, bem-vindos. Obrigada. Para começar, eu queria que vocês falassem um pouco do trabalho de vocês, como ele se dá na prática, essa relação com o cacau e com essa cadeia. Começa por você, Giovana. Muito bem. A minha história com cacau e chocolate, ela é muito particular, muito peculiar da minha família e das famílias da Transamazônica. Eu cheguei no estado do Pará com 2 anos e 3 meses, vindo do sul do Brasil, assim como tantas outras famílias, né, da região que ocuparam, né, no bom sentido, a Transamazônica. Quando nós chegamos lá, nós entendemos que lá já havia muitas pessoas, né? Não era uma terra sem lei, sem ninguém, como havia dito, né? Lá tinha indígenas, tinha quilombolas, tinha ribeirinhos, e a gente aprendeu com aquele povo a resistir e a produzir de maneira diferente na Amazônia. E em 75 a minha família foi procurada pela Carpará, né, que não era CEPLAC, nem era Emater, era a Carpará. E aí a minha família foi uma das 160 famílias do estado do Pará, num projeto chamado Procacau, a se desafiar a produzir cacau, né? A gente não conhecia nada de cacau e a minha família, o meu pai aceitou esse desafio e nós começamos a produzir. E o meu amor pelo sistema agroflorestal, pela produção de alimentos, pelos alimentos limpos e saudáveis, começou aí, né, aos 5 anos de idade. Meu primeiro pé de cacau eu plantei, eu tinha 5 anos. Oh, que legal. Sim. E você faz questão de se apresentar como produtora orgânica agroecológica. Isso, porque isso está no meu DNA, assim, foi isso que o meu pai e a minha mãe, né, a minha família ensinou pra gente, que a gente precisa respeitar a natureza, respeitar a Amazônia, respeitar a terra, porque sem esse cuidado a gente não vive lá. Então eu vim de outra região, a minha família e tantas outras. Se a gente não cuidar do espaço que a gente vive, se a gente não cuidar da Amazônia, eu digo que eu não tenho para onde levar os meus filhos e meus netos, né? Eu nasci no sul, mas eu me considero amazônida. E eu acho que, enquanto amazônida, eu preciso ter esse cuidado e falar da importância que a floresta, que a terra, que os rios têm para nós que moramos lá, né? Então, isso para mim é muito forte, por isso que eu gosto de falar. Eu sou produtora orgânica agroecológica, porque eu acho que há outras maneiras também de se produzir sem o modo tão agressivo que está colocado aí pelo mercado, né? E a Cacau Xingu, os produtores de cacau da Transamazônica, eles são exemplos disso, né? Produzindo em sistemas agroflorestais, em sintonia com a natureza, em respeito a tudo isso, né? Então, eu falo que a Cacau Xingu não é só uma barrinha de chocolate, ele é um conceito de sustentabilidade. Lembrando que você falou do Procacau, que é super interessante, Valéria, de lembrar que esse desafio que foi aceito pela família dela ali na década de 70, mais ou menos, né, 70 para 80, 75, desde o início dessa política, o cacau veio como uma tentativa, um desafio tecnológico para superar outros problemas que tinham tido ali com cana, com arroz, com outras coisas que não tinham dado certo. Então o cacau já era naquela época uma solução de boa convivência com a floresta. É isso mesmo. Então essa coisa da agroecologia, da convivência com a floresta, nasce desde o início do projeto. Então é super legal, o cacau como um vetor, um caminho para desenvolver de forma sustentável.
Então aproveita e me conta a sua relação com o cacau e como é que se dá o seu trabalho. Eu sou apaixonada mais assim de jornada curta, não foi de nascimento, como a Giovana colocou. Mas eu sou uma engenheira de alimentos, então eu falo que como engenheira de alimentos eu estou sempre preocupada com essa coisa de agregar valor, né? Então a gente não produz só aquela amêndoa do cacau, mas como é que a gente faz com que aquilo gere renda, qualidade de vida, promova desenvolvimento, né? Eu acho que é fundamental que a gente pense nisso, né? E como engenheira de alimentos, com uma trajetória aí que vai permeando várias experiências, eu trabalhei nos últimos 6 anos no Ministério da Agricultura e tenho a honra de dizer que muito próxima da CEPLAC. A CEPLAC é, vamos dizer assim, o grande centro tecnológico de inteligência e de pesquisa de cacau que tem no país. Eu tenho um orgulho muito grande de ter trabalhado com eles e foi daí que nasceu minha paixão com o cacau, e dali eu fui então brincando de trabalhar, porque eu acho que quando você trabalha com o que gosta, você brinca de trabalhar, né? Então fui brincando, trabalhando com o cacau, desde a política pública até a implementação, até o suporte às organizações socioprodutivas. Então eu sou muito apaixonada de ponta a ponta. Delícia. É bom escutar tanta paixão, né, nesse processo. Mas cacau provoca isso, né? Sem dúvida. Eu digo que tem um bichinho do cacau que quando pica, né, a gente não esquece mais dele. Ainda mais quando isso se converte em chocolate, né, Gil? É um prazer também estar aqui, Valéria. Eu sou filho, neto e bisneto de produtores rurais. Não nasci no cacau, mas minha conexão com o cacau aconteceu em meados de 2015, quando convidado por um instituto, Terceiro Setor Brasileiro, no território sul-baiano, onde é um epicentro ainda da cacauicultura brasileira, eu tive o privilégio de me reconectar com a natureza, com os produtores e com esse fruto tão apaixonante que é o cacau, que muitos de nós, como amantes do chocolate, nós desconhecemos. Qualquer um de nós, eu acredito que se a gente for numa feira ou no mercado e comprar um cacau, e levar para casa, muitos de nós vamos chegar lá e vamos falar assim, o que a gente faz com isso? A gente quebra como coco no chão, a gente coloca na geladeira, bate no liquidificador ou cozinha. Minha casca. Então ele, infelizmente, apesar do chocolate ser tão próximo da nossa realidade, o cacau, ele é um fruto distante da nossa realidade e acredito eu que é uma das oportunidades que a gente tem como um país produtor de cacau. E começo já trazendo uma curiosidade, que é uma curiosidade que poucos de nós sabemos. O Brasil é um país único no mundo, pois nós somos o único país em que nós temos produção de cacau e um mercado local consumidor relevante. Não existe nenhum outro país no mundo que tenha essa peculiaridade. Né? Exatamente. Você tem a moageira e você tem a chocolateria, ponta a ponta. E um mercado forte. Tem o produtor e tem o consumidor pujante desejando ali consumir um chocolate. É um prazer estar com você, é um prazer estar com vocês aqui para a gente falar disso que é tão saboroso, que a gente se apaixona, que é o chocolate, mas a gente falar um pouquinho do que está por trás dele é tão ou mais apaixonante. E ainda falando de Amazônia, melhorou. E aí vocês estão falando de paixão, de oportunidade. E aí eu pergunto para vocês também, existem desafios? Tem aí barreiras que vocês precisam transpor para prosperar, para atingir um público ainda maior e garantir essa produção de forma sustentável? Sim, existem muitos desafios, né? Então, ser produtor, ainda mais ser produtor orgânico, precisa ter muita coragem, né? Porque é muito desafiador. Hoje, eu falo isso como produtora orgânica. A gente tem dificuldade de acesso a crédito, a gente tem, então, assim, o cacau é uma commodity, então, vendido como commodity, qual seria a saída? Seria a verticalização da produção para pequenos agricultores, por exemplo. E aí o crescimento do movimento Tritubar, Bentubar, ele vem trazendo isso, então, os desafios são imensos, falta de regulação fundiária também, então, na nossa região da Transamazônica, foram propriedades cortadas em 1970, né? Então, pelo processo de colonização, os pais se foram e ficaram as chácaras para os filhos, que foi dividido em pequenos, e todo mundo hoje planta cacau. Não só pela paixão do fruto, mas também pela renda e pelo benefício que traz para as famílias envolvidas. Mas aí tem os processos de falta de regulação fundiária dessas pequenas chácaras.
Então, lá está o lote cortado pelo INCRA, demarcado numa propriedade de 96, 110 hectares, mais ou menos, né, que são módulos de 75 hectares, mas que essas propriedades foram cortadas em chácaras. Então, é preciso regularizar também essas pequenas áreas para que tenha acesso a crédito, porque senão também fica muito difícil. E aí, daqui a pouco a gente fala sobre as saídas, né, mas os desafios são esses, e se organizar é a solução. E eu complemento o seguinte, que falar de cacau e falar de qualquer produção em pequena propriedade já é esse conjunto de desafios, né? Desde acesso à tecnologia, assistência técnica, crédito, mas a gente também tem que olhar o lado positivo, né? Eu acho que as oportunidades que tem dentro não só do cacau, mas você falou muito bem, do cacau da Amazônia. Só de ser cacau da Amazônia, a gente já traz uma oportunidade gigantesca, porque não é qualquer cacau, ele já tem uma história junto. Só que o que eu sempre falo, de forma bastante simples, eu falo assim, gente, não adianta você ter a melhor forma, o melhor forno, você tem um recheio maravilhoso preparadinho, assim, uma calda maravilhosa, você tem uma embalagem bonita para colocar o bolo, mas a massa do bolo não tá boa. Então você pode ter o melhor equipamento, ou seja, eu tenho Amazônia para contar a história, eu tenho floresta, que tem cheiro, tem som, tem tudo. Exatamente. Se você não tiver um bom cacau, uma boa amêndoa, eu não produzi bem a amêndoa, depois eu não fiz um pós-colheita bom dele, não adianta ter embalagem, tudo bem. Então o maior desafio hoje, e a Giovana trouxe muito bem, é criar um senso de identidade. Que é esse cacau da Amazônia, fortalecer a identidade do cacau da Amazônia, ver isso como positivo e criar esse arranjo coletivo, esse senso de coletividade, não importa a natureza, se é associação, se é cooperativa, mas criar esse senso de pertencimento com o território para que aí todos juntos consigam produzir um material de qualidade. Sim. E a legalização dos territórios, né, como a Giovana traz. Claro. Porque, caso contrário, você tem tudo isso, mas aí você vive de amor e de um amor que não se sustenta, porque afinal, se você não consegue linha de crédito porque você está numa terra que não é considerada sua, que não é considerada legalmente sua, você não investe. Aí você não tem investimento. Claro. E aí, de repente, você tem todo esse potencial, Sim. toda essa maravilha que a gente tem, tão nossa, podendo, inclusive, ser consumida aqui e mandada para qualquer lugar desse planeta. Mas aí não adianta também a gente olhar para um processo e ver que quem está produzindo não consegue se sustentar. Exatamente. Ou que o negócio morre porque não tem investimento. E o investimento existe, mas é aquele tem, mas não é para você. Exatamente. E por que não, né? E aí eu te pergunto, do ponto de vista técnico, existem desafios a serem transpassados? Aí a gente consegue pensar na parte técnica, ou você considera que a parte técnica está bem resolvida? Sempre vai existir. Eu acho que esse é o princípio da ciência, né? A ciência, ela é interminável. Sempre vão existir desafios, novas doenças, novas necessidades de mercado. Isso é infinito. Agora, a pergunta é, para a gente superar os desafios que temos hoje na produção, nós temos resposta? Temos. Hoje, para o cacau ter melhor produtividade, a gente precisa, no mínimo, de fertilidade do solo, a gente precisa de manejo de poda, manejo de sombra, o que quer que seja, e a gente precisa ter qualidade nas etapas. Então, é a história que a gente estava falando do bolo. Você pode ter os melhores ingredientes. Se você não fizer bem aquilo, repetível, então o teu padrão, aí você não atende a nenhum mercado. Então, a gente hoje, eu concordo, falta crédito, falta regularização fundiária, mas o que a gente precisa é de compromisso com a qualidade etapa a etapa. E eu acho que todo mundo hoje pode fazer uma entrega, especialmente se for coletiva. Porque quando é coletiva, a gente divide os custos, divide as dúvidas, divide as soluções. E a gente tem, inclusive, relevantes instituições que estão dando esse suporte. Mas eu acho que tem que ter esse senso de coletividade, pertencimento, de identidade. É menos do que tecnológico. Eu acho que é mais cultural, é mais organizacional. E também político. Claro, sempre vai ter o político. Fator, claro. Porque a gente precisa pensar, quando a gente fala desses acessos, dessas regularizações, inclusive da implementação do que já existe de tecnologia, claro, né, para esse cuidado, aí isso é política pública. Sim, porque aí quando as pessoas se organizam e existe o poder público cuidando, transformando isso em algo acessível,
aí a gente tem uma cadeia funcionando bem a partir da base, né? E aí eu te pergunto dos desafios de mercado, como é que você enxerga isso? Nos últimos 18 meses, o cacau, principalmente pela questão de mudanças climáticas, ele teve uma quebra de oferta substancial. A gente comprometeu aí pelo menos 10% do volume. Isso fez com que um cacau que até meados de 2023 era precificado a 2.500, 3.000 dólares a tonelada, atingisse no último ano, em dezembro, 12.000 dólares a tonelada. Então, um dos desafios foi com que, sem dúvida, o preço anterior ele não refletia um preço justo ao produtor. E este era um dos motivos pelos quais até o negócio que criamos em 2016, ele tinha e tem um mecanismo de remunerar melhor o produtor. Porque de forma simples, a gente falou aqui de alguns desafios, mas seja cacau, seja café, seja açaí, a gente acredita que a gente só vai ter um produto saudável e sustentável se lá na ponta a gente conseguir gerar renda digna para produtores e agricultores como a Giovana e outros. Tão simples e tão difícil, porque é fácil de falar, difícil de fazer, e quando a gente fala ainda do bioma amazônico, em que logística é um dos desafios, a presença de crime organizado é outro desafio, e como vocês trouxeram a ilegalidade ou a questão fundiária, né? A regularização fundiária ainda é um desafio, isso só torna os desafios do cacau amazônico postos. Temos oportunidades. Aqui na ponta, quando a gente olha nós como consumidores, a gente tem um desafio de preço hoje, que de fato é uma categoria que a grande parte dos players globais optaram por competir por preço e não necessariamente por qualidade. É a lógica de commodity. É uma lógica perversa e a gente sabe que, e esse é um dos convites que eu tenho feito, a gente precisa que, para respeitar o nosso corpo e a nossa saúde, a gente precisa começar a aceitar que no momento da escolha, eu não estou fazendo aqui apologia ou defesa do caro, não, mas é que aquele demasiadamente barato tem um custo aquilo à saúde do brasileiro. Eu acredito que o principal desafio que nós temos como brasileiros hoje, no que tange ao universo mais do chocolate do que do cacau, de fato, é a gente transitar e nos transitarmos, porque nós temos um paladar ainda muito infantil, Valéria, para um consumo que vai mais cacau e menos açúcar. O brasileiro hoje, ele consome 3 vezes mais açúcar do que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Pasmem com a seguinte informação. A participação daquilo que a gente chama de chocolate amargo, o nome também não ajuda, vamos ser honestos, né? Amargo, ninguém quer comer o que é amargo, mas o melhor termo seria chocolate intenso. Este seria o melhor termo, apesar da legislação não adotá-la. Mas o chocolate intenso, que é aquele chocolate que ele leva mais cacau na sua formulação, ele tem uma participação no mercado brasileiro de cerca de 11%. Isso é muito pouco. E esse caminhar ao longo da história, ele tem sido pequeno também. Há 10 anos a participação era 10%. Em uma década a gente ganhou 1 ponto percentual nisso. Para trazer bases comparativas para a gente entender o tamanho do desafio que a gente tem para caminhar. Desafio, eu tenho dito que a gente tem tanto desafio que você falou algo muito interessante, Renato. Eu tenho usado mais a palavra oportunidade do que desafio, porque os desafios são tantos que a gente desanima com o conjunto de desafios. Mas quando a gente enxerga as oportunidades, como fizemos no nosso negócio e outros negócios, nos faz acreditar que essa mudança é possível. Mas a título de comparação, por exemplo, o mercado americano, que eu chamo que é o templo do fast food, da indústria do ultraprocessado, participação do chocolate intenso, pelo menos 35% do mercado, 3 vezes e meia melhores do que a nossa participação. E quando a gente vai para a Europa em especial, que é quase sinônimo das marcas que ainda o mundo conhece como a referência de um chocolate de qualidade, participação do chocolate intenso ou que leva mais cacau, 65%. E lá não tem um pé de cacau, né, gente? Exatamente. Então, a grande oportunidade que a gente tem no que tange a chocolate é a gente começar a criar o hábito
gradual. A gente não vai sair de uma realidade de um chocolate de 25% para os 70% amanhã. É um caminhar, é igual café sem açúcar. Quem toma um café com açúcar, primeira vez que ele toma um café sem açúcar, ele estranha. Mas a gente tem que ir gradualmente gerando essa substituição. E, diga-se de passagem, eu não sou contra o açúcar, não. Aliás, minha família, meu pai, hoje tem uma área em que a gente planta cana-de-açúcar, seja para etanol, seja para açúcar. A gente não está vilanizando o açúcar aqui. O que a gente está trazendo é o que a gente tem que consumir neste item especial, que é o chocolate, na quantidade necessária. É uma valorização do produto, né? E um produto nacional, né? Exatamente. A gente tem uma grande então, oportunidade aí, de história. Renata, é a grande oportunidade. Eu acho que hoje, como consumidores, a gente tem que ganhar consciência de que a gente tem que valorizar, seja o chocolate da Gil, seja o nosso chocolate, seja a categoria como um todo. É um convite, de fato, a nós, assim, gradualmente. Vai provando, vai testando aquele chocolate que quando você olha ele na gôndola ou no aplicativo, olha para o percentual de cacau que aquilo está lhe trazendo. E isso é bom, inclusive, não só porque é bom para a nossa saúde, mas é mais negócio para o produtor. Porque quanto mais cacau a gente tiver naquele chocolate, é mais demanda que a gente gera ao produtor de cacau, seja ele na Amazônia, seja ele na Mata Atlântica ou em outros estados produtivos. Eu, com todo orgulho, hoje eu tenho dito que o Brasil, ele produz o melhor e o pior cacau do mundo. E a oportunidade de a gente fazer cada dia mais o melhor cacau vem desse capricho que a Renata disse. A natureza, ela faz a parte dela. Sim, exatamente. Agora o produtor, a indústria, o intermediário, ele precisa também fazer a parte dele. Se nós, como cadeia Cacau-Chocolate, trabalharmos de uma forma mais colaborativa e honesta com o consumidor, em dizer assim, sim, a gente precisa caminhar juntos, a gente precisa aceitar que a gente precisa construir genuinamente uma indústria que vem do cacau, ela vai ser benéfica para todos, para nós como consumidores, para o produtor e para toda a indústria envolvida. Você vê como que é brilhante isso que ele colocou? Porque a gente começou falando da importância dessa organização, da regularização fundiária, da política pública que você destacou, mas o Estevão, primeiro, além de testemunha, ele é um realizador, né? Dessa importância da gente olhar isso como um todo. Na verdade, todos somos responsáveis, desde o consumidor que está fazendo a escolha na gôndola, do compromisso privado de reinvestir na cadeia, valorizando o produtor que tem práticas sustentáveis, e até sim o arranjo público. Porque se a gente for esperar que tudo venha do céu, um milagre aconteça, se a gente não fizer a nossa parte, tem que ter um engajamento, como é da Giovana. Quando ele fala da qualidade, né, e da consciência, eu me lembro que quando meu pai começou a fermentar cacau, orientado pela CEPLAC, então assim, a gente tinha um padrão, ele seguia um padrão, ele tinha lá a caixa de fermentação, ele fermentava, fazia bonitinho, conforme a orientação do CEPLAC. E vendeu muito tempo assim. Depois começou a não ser valorizado. Então, assim, quem fazia cacau fermentado com todos esses cuidados, não tinha valorização nenhuma. Então, quem vendia, e até hoje ainda é assim, né? Quem vende cacau cheio de vassoura de bruxa, de podridão parda, de resto de casca, de folhas, que é seco no chão, onde tem acesso de animais, se você chegar lá com a tua saca de cacau, com cacau fermentado, bonitinho, o atravessador, ele vai te pagar o mesmo valor daquele cacau que foi produzido num sistema convencional, onde tem veneno, onde tem adubação química, onde não respeita a natureza nem nada, nem os animais, enfim, né? E aí ele vai te pagar o mesmo valor do cacau sujo. Então, isso desestimulou no início com que as pessoas fizessem cacau de qualidade. Então, foi a própria sociedade, né, que não valorizou isso. E aí, quando ele fala que na Europa, né, as pessoas, né, tendem a produzir, tendem a consumir produtos que tenham mais intensidade, no caso do chocolate, tenham mais cacau, eu também falo, eu não falo amargo, eu falo intenso no sabor do cacau, porque o amargo é ruim, né? Então, quando eu tive a oportunidade de ir para o Salão do Chocolate o ano passado, e aí eu levei os chocolates intensos que a gente tinha. Então, eu levei os 60% com castanha do Pará e Cumaru, 70% e o 80%. E aí eu pensei, bom, só chocolate intenso, né? Chegando, mas assim, eu fiquei maravilhada, porque lá as crianças, eles pediam os mais intensos.
Então, das estandes do Brasil, lá no Salão do Chocolate, a nossa foi a primeira a esgotar, a vender. No terceiro dia a gente vendeu tudo. Só tinha chocolates intensos, com sabores da Amazônia. Então, a identidade visual, né, ela fala muito. Por ser um produto orgânico, eles falam bio, né? Então, eles diziam, olha, tudo bio. E consumiram todos os chocolates, assim, em tempo recorde. Então, lá eles valorizam mais os produtos mais limpos, mais intensos. Lá eles se atentam a ler o rótulo dos alimentos, os ingredientes que estão colocados ali. O brasileiro vai no supermercado e não olha nem a validade. Quanto mais se é mais puro, quem produziu, se tem rastreabilidade, se não tem, lá eles procuram pela rastreabilidade. E eu falo isso quanto cooperada também. Então, assim, como a gente faz parte de uma cooperativa de cacau orgânico, a gente precisa ter rastreabilidade. Se a gente não tiver rastreabilidade, a gente não consegue negócios internacionais ou negócios brasileiros, nacionais, que valorizem o produto também. E é interessante, porque tudo que a gente está falando aqui, né? A gente está falando dessa paixão que a gente tem pelo chocolate, que começa nessa plantação do cacau. A gente está falando dos desafios que precisam ser olhados para que eles possam ser resolvidos e a vida fique muito melhor para todo mundo. E a gente está falando dessas oportunidades. E aí a gente também pensa, e claro, a gente na sua fala tem muito disso, que é o processo de uma educação de um povo. Porque o que a gente vê na hora que a gente faz uma escolha na prateleira de um supermercado é também um reflexo do que é social. Então, muitas vezes você tem acesso que você nunca teve, são gerações hoje podendo dar para os filhos o que nunca pôde comprar. E aí a gente vai no quê? Pensa, é a escolha que é barata e é possível. Então, em determinados momentos, e a gente sabe que isso é ainda a realidade da nossa sociedade, você faz escolhas pelo que o dinheiro que você tem te permite fazer. Então, você sabe que o outro é melhor, mas ele ainda não é para você. Você ainda vai consumindo o que tem mais açúcar do que cacau, porque é o que cabe no seu bolso. Então, você agrada um filho e aí depois você precisa reeducar para que esse paladar acesse o que a gente vai dizer que é mais intenso, que é mais saudável, porque o paladar não está acostumado a isso. Então, assim, são muitos processos dentro de uma mesma paixão que a gente precisa olhar e olhar mesmo com carinho, mais com carinho do que com julgamento, porque isso é o reflexo de uma formação de um país. Né? Culturalmente, a gente tem isso, concordamos com você, Valéria, e eu acredito, tanto no campo quanto aqui na cidade, que a oportunidade é a mudança cultural. E ela leva tempo, era difícil. Você mudar a mentalidade para um produtor, ter a visão, por exemplo, que a Giovana tem como produtora agroflorestal orgânica, mais do que a mudança ali no ato diário e cotidiano, é uma mudança de mentalidade, de que leva tempo isso. E de poder aquisitivo, né? Vamos falar pensando... Sem porque dúvida, se a gente vai... mas daí, essa lógica que a gente traz, ela não, que eu trago, e eu não estou aqui fazendo qualquer defesa de uma fala elitista ou defesa ao caro novamente, mas o que a gente precisa reconhecer é que a defesa do acesso e a indústria da redução de custo, ela construiu nos últimos 40 anos um efeito que a gente fala de salamização. Gradualmente, todo ano, a gente foi tirando uma parte da qualidade, da saudabilidade da alimentação do brasileiro para reduzir custo. E o que começou a acontecer? E a gente percebe isso no PIB per capita do brasileiro e na alocação do orçamento familiar. O que o brasileiro hoje gasta em termos de alimentação, em termos do seu orçamento familiar, ele diminuiu comparado ao que ele gasta hoje em saúde, para melhor dizer, doenças. Outro exemplo, o Brasil tem um perfil muito parecido com essas tendências macroeconômicas. O americano, ele saltou nesses últimos 23 anos de um patamar de 1,4 trilhões de dólares em despesas de saúde, melhor dizendo, doença, para 4,9 trilhões, que dá um aumento em 23 anos de mais de 240% em gastos com doenças. E a alimentação, a gente não sou um nutricionista de formação, mas com todo mundo que você conversa, seja você o fit, que você vai para academia ou não, o que se entende hoje? Que você quer ter um corpinho saudável ou bonito, a alimentação
seguida do sono e seguido da atividade física são os grandes elementos para você ter uma vida saudável. Em outras palavras, o que eu estou querendo trazer aqui para nossa discussão é que o produto demasiadamente barato, porque ele gera acesso, esta família, este cidadão, ele está pagando um custo em outra linha do orçamento. Sim, e a gente concorda Seja na nisso. obesidade infantil, infelizmente hoje o Brasil tem uma taxa de obesidade infantil que é 3 vezes maior do que a de desnutrição em termos de crescimento anual, e que a gente precisa mudar isso. Vai mudar de um dia para o outro? Impossível, Valéria. Não, e o que eu estou falando, a gente está falando a mesma coisa. A questão o que eu estou fazendo não é uma defesa da compra do que é barato, é uma análise social. Sim. Porque assim, é a constatação do que a gente tem. O que justifica? As pessoas querem também o que é bom. A questão é que ainda muitos não conseguem. Aí tem uma parte do mercado que aproveita essa falta de possibilidade de acessar o que é bom no paladar, o que é bom no saudável, para aproveitar, entendendo também que isso é uma oportunidade. E aí a gente tem essa realidade posta com uma comparação entre a realidade social do Brasil com a realidade social europeia. Então a gente acaba visualizando, entendendo na prática o que está posto, o que está dito aqui por cada um de vocês. E a gente vê o resultado também refletindo na saúde, na qualidade de vida. E quando Valéria, a gente quer... E algo interessante a gente falou da mudança cultural no campo, mas qual que é a mudança cultural ou de mentalidade que a gente tem que ter na cidade? Nós fomos educados de uma forma, por necessidade ou não, da abundância. Então a gente vai à gôndola, a gente pensa mais em comprar quantidade do que qualidade. Sim. Falando do chocolate especificamente, nem é saudável, por melhor que seja um chocolate, ele é um item que, por essência, ele tem uma relação de calorimetria por grama que é alta. Ele tem a manteiga de cacau, que é saudável, mas não deixa de ser uma gordura saudável. Então, o que é a recomendação para um consumidor? Comer uma parcela de 20, 30 gramas dia de um chocolate saudável, que é nutritivo, que dá prazer, que dá alegria, que dá felicidade, que existem vários estudos que mostram hoje que o chocolate amargo ou intenso, ele reduz pressão arterial, ele equaciona algumas questões do nosso organismo, ele é um alimento saudável, porque o cacau é um superalimento. Mas se a gente respeita ele na formulação do bom chocolate, ele também vai ter as boas características que o cacau pode emprestar para o chocolate. Então o convite aqui é, nós como consumidores, gradualmente se o bolso ficou pequeno, pensa e pesa mais em reduzir quantidade e tentar gradualmente consumir um chocolate, como o da Dona Gil, de outros, que tem mais cacau, que ele vai ressignificar o seu modelo de consumo. É fácil, de primeiro momento não, mas hoje há vários estudos no Brasil que mostram que essa economia da abundância, ela tem levado não só a monotonia alimentar que a gente observa, mas a gente tem, com essa economia de excessos, a gente tem tido algumas escolhas equivocadas. Parece-nos que a abundância ela é importante, mas na verdade o essencial é importante. O papo tá apaixonante, tá intenso, mas a gente vai para o intervalo rapidinho e no próximo bloco a gente vai conhecer um pouco da perspectiva de futuro que cada um aqui tem para falar sobre o cacau paraense e o futuro da Amazônia. Fica com a gente. Estamos de volta para a nossa conversa sobre cacau e sociobioeconomia. E aqui comigo seguem Giovanna Lunelli, Renata Miranda e Estevam Sartorelli. E aí, para a gente seguir com o nosso papo apaixonante e intenso, eu queria que vocês falassem o que vocês entendem como soluções para que a gente tenha uma expansão do mercado, da produção de forma sustentável. Bom, eu acho que um dos caminhos para que a gente cresça e se desenvolva é a assistência técnica qualificada, humanitária. A gente vê hoje as instituições de assistência técnica saturadas, por exemplo, a CEPLAC, que nos orientou a vida inteira, está
assim, hoje tem um técnico em cada escritório. É humanamente impossível essa pessoa fazer assistência técnica para um município como o Brasil Novo, que é o 4º produtor de cacau da Transamazônica. Tem um técnico. E essa realidade, ela se dá na CEPLAC do Brasil. Então, eu acho que deveria ter uma sensibilização em torno dessa assistência técnica qualificada para o cacau, uma assistência técnica qualificada para a produção orgânica, porque qual é o meu maior desafio hoje? Eu chego num banco para fazer um crédito, para melhorar a minha produção, ele me vende um pacote tecnológico. Ele não vai lá, tu é produtora orgânica. O técnico, ele não tem esse conhecimento da produção orgânica, por mais que a gente saiba que existem os planos de agroecologia dentro do governo federal, mas não chega até a ponta. Então, você chega no técnico da CEPLAC, da Emater ou numa empresa de assistência técnica particular, ela não vai ter essa solução para mim, que sou produtora orgânica. Ela vai dizer, olha, passa o glifosato lá, que você vai matar o capim dentro do cacau. Olha, passa o veneno para matar a formiga, o maribondo, não sei o quê. Você usa esse adubo químico, que ele vai fertilizar o solo, que ele vai melhorar o fruto, que esse aqui vai melhorar a folha. Eu não quero isso. Eu quero uma assistência técnica que me permita viver do modo que eu sou, né? Então, essa assistência não chega até nós. Então, não há... Até assistência técnica convencional, para nós é difícil. Imagina para quem é produtor orgânico. Então, esse é um desafio muito grande. Mas eu acho que há soluções. Por exemplo, a verticalização da produção, para alguns pode não ser importante, mas para eu que moro na Amazônia, para quem mora na Amazônia, verticalizar sua produção e conseguir vender e não vender seu cacau como commodity, é muito importante. Eu conseguir fazer o meu chocolate, né, produzir o meu açaí, né, produzir o café, produzir as polpas de frutas que tem assim, quantidade imensas na Amazônia e que não são aproveitadas. Explica pra gente, para que todo mundo que está acompanhando a gente entenda, o que significa essa verticalização, Giovana? A verticalização é você beneficiar o seu produto. Então, hoje, nós já fizemos as contas lá em casa. Eu tenho uma propriedade com 6.000 pés de cacau, vou plantar mais 2.000 esse ano. É uma propriedade pequena, é uma chácara dentro de um lote, né? Então, é agricultura familiar de fato. Eu tenho uma produção de 1.200 por hectare, né? Se eu transformo isso, o meu cacau selecionado, eu transformar em chocolate, eu tenho muito mais agregação de valor. Tenho muito mais do que eu vender, por mais que eu venda pela cooperativa, porque eu sou produtora orgânica. Então, uma das saídas também é o cooperativismo. É beneficiar esse cacau, dar qualidade a ele, que é o que a gente estava falando, dar qualidade a ele e vender por um preço diferenciado, sair da commodity e vender como algo já beneficiado e vender direto para as empresas que consomem o cacau, que beneficiam o cacau e que fazem chocolate. Então, essa é uma saída para a Amazônia, é uma saída para a agricultura familiar. A verticalização, ela é a saída. A gente olha hoje, o nosso açaí, por exemplo, é beneficiado fora do Pará, né? A grande maioria fora do Pará. Então, assim, o cacau também. O cacau, ele é beneficiado por grandes moageiras e produtores. A maioria na Bahia ou fora do Brasil. Tem países que não produzem um pé de cacau, mas diz que tem o melhor chocolate, são referências em chocolate. Então, eu acho que a verticalização, o beneficiamento dessa produção, ela é a saída. Mas a gente tem muito problema, porque a gente não tem assistência técnica, a gente não tem maquinário, a gente não tem acesso a crédito, a gente tem um monte de problemas. Então, assim, qual é a solução que nós encontramos enquanto Cacau Xingu? Nós formamos os nossos filhos, eu tenho 3 filhos, nas nossas áreas de afinidades. Então, a gente formou 2 são engenheiros ambientais e sanitaristas e 1 engenheiro agrônomo. Porque, assim, justamente pela falta de assistência técnica, por falta de esse profissional chegar até nós, existem muitos profissionais desse no mercado, mas eles não chegam até a ponta. Eles não levam essa solução para nós. Enquanto essa solução não chegar em quem produz, o Brasil não muda. Enquanto a gente não sensibilizar os gestores que o chocolate, que o cacau precisa chegar na merenda escolar com preço justo, nunca vai mudar, vão continuar comendo doce com sabor de chocolate. Então é preciso chegar até a merenda escolar, é preciso chegar aos mercados, é preciso dar visibilidade. Eu digo para os meus parceiros que dão oportunidade para mim estar em espaço como esse, que os espaços de visibilidade para a agricultura familiar são essenciais. Nada adianta a gente estar lá na Amazônia produzindo, resistindo, preservando a Amazônia, trazendo alimento de qualidade, se a gente não tem espaço de visibilidade.
Então, assim, se a gente não tem espaço para dizer como a gente vive aquilo que a gente acredita e que a nossa produção e que o meu chocolate é tão bom quanto o outro, por exemplo. O nosso chocolate, ele tem o selo da agricultura familiar, ele está na vitrine do MDA como um produto oriundo da agricultura familiar. A partir do pedido da Cacau Xingu, criou-se uma portaria no estado do Pará para que as agroindústrias de chocolate, no caso como o nosso, elas sejam legalizadas. Então, nós somos a primeira agroindústria de chocolate do estado do Pará a ter autorização da Depará. Isso para nos tornar competitivo com o mercado, porque ele chega e diz assim, mas você não tem autorização da Anvisa, mas você não tem essa licença. Então, assim, o teu chocolate não é bom porque não tem uma licença. Tem tudo. Então, assim, o que falta é espaço de visibilidade e oportunidade para nós que moramos na Amazônia. Uau! Então, pelo amor de Deus, depois de tudo que ela disse, fica difícil a gente complementar. Mas, para mim, se eu tivesse que traduzir a fala da Giovana, sabe esse orgulho nacional que o Estevão comentou, de você reconhecer um produto nacional e valorizá-lo na hora de fazer uma escolha? Isso que ela fala tem a ver com essa gestão inteligente territorial. Então, você olha para o território, você valoriza o território, você valoriza a cultura, as pessoas, gente. Por trás do cacau amazônico tem o povo amazônico. Valorizar essa cultura com orgulho mesmo, gerar essa identidade e aí produzir essa coletividade, seja ela uma cooperativa. Gente, os produtores sozinhos não vão conseguir fazer a organização da cadeia, mas juntos eles vão conseguir fazer não somente o empoderamento, que eu acho que essa palavra é fundamental, que é o empoderamento do povo amazônico, da cultura amazônica, dos produtos amazônicos, eles vão ter espaços coletivos. Nesses espaços coletivos eles vão superar muitos dos problemas tecnológicos. Mas tem um segundo ponto que eu queria trazer, de provocação. A gente tem que saber contar história. E o seu chocolate conta essa história, você me mostrou agora. Se a gente não atrelar a história ao produto, essa história vai morrer, ninguém vai saber, esse orgulho não vai nascer do nada. A gente tem que saber contar a história, é o famoso storytelling, né, que a gente fala. Então, que é super valorizado na Europa, sabe aquele chocolate intenso da Europa? Ele tem uma história, você chega lá, todo mundo te conta. Essa fábrica tem 176 anos, superou a guerra isso, superou a guerra... Agora, qual que é a história desse cacau? Gente, de novo, a gente tem uma embalagem maravilhosa. É cacau da Amazônia, do povo amazônico, aquela riqueza da biodiversidade. Vamos contar essa história. Então, que cada chocolate, nesse processo de verticalização, de agregação de valor, a gente agregue o valor da história do cacau amazônico. Perfeito. Então, concordando com o que as colegas, em particular com o que a Giovana trouxe como produtora, acredito que o produtor, cada vez mais, ele tem que olhar sobre duas perspectivas, e não uma em detrimento da outra. São perspectivas juntas, qualidade e produtividade. O produtor brasileiro precisa produzir mais, ter mais produtividade. E como que a gente vai conseguir isso? Com o que nossa querida Giovana já colocou. Assistência técnica dirigida, eficaz, qualificada e crédito. Precisamos facilitar acesso a crédito. Esses dois mecanismos, assistência técnica e crédito, são fundamentais para cacau, para açaí, para cupuaçu, para qualquer outro ativo da sócio-bio e além. E essa outra perspectiva, que é a qualidade, é verdade que nem todo produtor pode ou tem um contexto suficiente. Por exemplo, a Giovana tem o privilégio de ter a família, ter um contexto, consegue ir além. Mas eu digo, se você não puder fazer as duas coisas, faça minimamente uma área produtiva, uma área com qualidade de unidade de produção. Mas, sem dúvida, uma diferenciação por qualidade é uma camada interessante que o produtor, a depender da sua capacidade financeira, das competências que tem na sua família, no seu entorno, ou por ambição, que isso também é importante. Sim. Qual que é a ambição do meu negócio? Eu quero ter uma marca que explicita o que é o meu cacau, tudo certo. Eu quero me tornar outro grande player internacional na categoria. Isso é factível? É possível ou não? E nessa pauta daí da perspectiva da qualidade, o que é fundamental a gente como brasileiro evoluir? Sem dúvida, é a gente aprender com todo o carinho e com toda a dificuldade, as etapas que a Giovana colocou que precisam acontecer. Colher bem, fermentar bem, secar bem. Mas a gente tem uma oportunidade que, seja do campo à cidade, a gente precisa construir, falando novamente aqui de cultura, a gente precisa falar bem, a gente precisa ter orgulho de quem a gente é.
E infelizmente, às vezes, a gente é autodestrutivo. A gente, como produtor de cacau ou fabricante de chocolate, às vezes a gente tem aquele hábito de falar mal do outro. E isso, a gente não está falando mal do outro, a gente está falando mal da gente mesmo. A grande oportunidade que a gente tem é do cacau do Brasil. Exato. A grande oportunidade que a gente tem é de falar que tem Giovanas que fazem um trabalho maravilhoso nas suas propriedades e que talvez se ele tem um gosto que é A ou B, fala assim, ele é diferente, são propostas outras. Mas se a gente não subverter essa cultura um tanto vira-lata de achar que tudo que vem de fora é melhor do que nosso, voltando ao começo da nossa fala, o Brasil é um país único. Nós temos a Amazônia, temos cacau amazônico, temos cacau de Mata Atlântica, temos cacau do Cerrado, de outros biomas. Temos oportunidade para todos esses. Isso aí. Quando a gente reconhecer que ter um cacau de alta qualidade e ser produtivo só depende do produtor, e esse produtor ele precisa de ajuda pública e privada, a gente vai fazer essa mudança de cadeia acontecer. Empoderamento como um todo. É empoderamento, é a valorização da nossa história, é o consumo consciente, é o respeito por quem está trabalhando para que a gente seja feliz e apaixonados, como a gente começou aqui a nossa conversa, né? É uma paixão coletiva, mas a gente precisa ser apaixonado por gente antes de qualquer coisa, respeitando quem está lá na base produzindo. Obrigada por essa troca tão maravilhosa. Foi. Obrigada. É verdade. Obrigada. Foi intensa. Foi intensa e apaixonante. Com sabor de chocolate. Foi. Perfeito. E obrigada também a você que acompanhou essa prosa sobre como o cacau pode ser um motor de inovação, renda e sustentabilidade na Amazônia. Para rever esse episódio e outros conteúdos do Puxirum da Amazônia, acesse o Globoplay ou o site do projeto www.prsamazônia.org.br. Até!